Bom dia, uma semana abençoada para todos nós, início de semana, início de mês, né? E o nosso tema de hoje será sobre fé. Ouvimos tanto falar de fé, dizemos sentir fé, né? Precisamos de fé para prosseguir na nossa caminhada diária, mas o que é a fé segundo a Bíblia? A palavra nos fala no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Te convido a orar comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, nessa hora em que mais uma semana se inicia, né? Que o Senhor esteja conosco, nos concedendo da Tua graça, da Tua sabedoria, que a Tua boa mão nos conduza e que nós possamos, Senhor, viver experiências contigo, que o Senhor nos conceda fé em porção dobrada, Pai, e entendimento do que é a fé e por que precisamos dela, Senhor. Fala conosco através da Tua graça, que o Espírito Santo se revele aos nossos corações. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, aqui em Hebreu, nós vemos, a palavra nos relatar que a fé é algo que agrada a Deus, porque no versículo 38 já fala que Deus não tem prazer naquele que não tem fé. Em outra passagem, a palavra fala que a fé é crer, ter esperança nas coisas que os nossos olhos ainda não viram. É a certeza de saber que aquilo vai acontecer. É crer num Deus no Deus Filho que morreu por nós e nos prometeu a vida eterna. E nós temos a certeza de que Ele está nos preparando o lugar. Fé em mesmo não vendo o que acontece no mundo espiritual, temos a certeza de que Deus está batalhando, pelejando por nós em todo o tempo. É crer que cada promessa que o Senhor nos faz será cumprida. E como nós teremos essa fé? A palavra também nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você já parou para pensar que quando convivemos muito com uma pessoa, acabamos que por adquirir alguns dos hábitos e costumes dessa pessoa? Se a pessoa reclama muito, nós reclamamos. Se a pessoa tem um trejeito, nós passamos a fazer aqueles gestos, aqueles trejeitos que ela faz. Se a pessoa, de repente, tem o hábito de falar palavrões, se não nos policiarmos, olha lá, nós falando palavrões. Mas se nós convivemos com uma pessoa que sempre é grata, que agradece, que tem palavras boas, a gente tanto ouve ela falar boas palavras, que também começamos a falar boas palavras. Porque a gente começa a absorver aquilo para nós. Então, por isso que temos que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela vem para dentro de nós como um alimento, e ela vem nos tratando, nos curando, e aumentando em nós a fé. A fé nesse Deus vivo, poderoso e fiel. Então nós temos que estar em todo o tempo vigilantes, com os nossos ouvidos atentos a ouvir o que vem dos céus para a nossa vida. Assim nós estaremos alimentando a nossa fé, porque o nosso espírito e a nossa alma, assim como o nosso corpo, necessita ser alimentado. Então, quer porção redobrada de fé? Alimente-se da palavra de Deus. Porque quem tem fé vive milagres. E está tudo na palavra. O Senhor nos orienta, nos ensina, nos demonstra tudo através da sua palavra. Então vamos ter fé, vamos buscar a nossa porção diária de fé através de ouvir a palavra, de buscar o conhecimento do Senhor, e essa fé nos será acrescentada cada dia mais e mais.
A palavra nos fala também que aquele que não tem fé não agrada a Deus. Então, se nós já nos colocamos neste caminho de buscar a presença de Deus, que nós não voltemos atrás, para que nós não desagrademos o coração de Deus. Nós vamos perseverar, porque a fé, ela é perseverante. E só aquele que é perseverante consegue atravessar um processo e alcançar o propósito. Muitas vezes as pessoas não alcançam seus objetivos, as suas promessas, os seus propósitos, porque desanimam no caminho. E desanimam porque deixam sua fé esfriar. Então não permita que isso aconteça. Quanto maior o seu propósito, quanto maior a sua promessa, as suas lutas vão ser grandes. Porque o adversário conhece o que o Senhor tem para as nossas vidas. E ele não vai deixar de graça. Ele vai colocar pedras e empecilhos, ele vai colocar muitos obstáculos no caminho. Se nós estivermos firmados no Senhor, clamando pelo Senhor a cada dia: Senhor, dê-me porção redobrada de fé. Ensina-me a ter fé. Espírito Santo, me ajuda nessa caminhada. Certamente nós venceremos. Amém? Então, para essa semana, nós alimentamos a nossa vida de fé, através de ouvir a palavra, através da oração. Ouça louvores, busque a presença do Senhor, porque de fé em fé nós alcançaremos a nossa maior bênção, que é contemplarmos a eternidade com o Senhor. E todas as demais coisas, enquanto esse momento não chega, nos serão acrescentados pela graça do Senhor Jesus. Amém? Uma semana abençoada na presença do Senhor para todas nós.